Boa noite para você de casa, estamos ao vivo para todo o Brasil com o programa Última Palavra. Aqui você tem um canal aberto para participar através do telefone 0 operadora 11 21 14 11 00. Antes do assunto de hoje, vamos à pérola do dia. Confira aí. Muito bem, o programa de hoje é sobre o assunto o rodízio dos caminhões em São Paulo. Desde o dia 30 de junho, os caminhões e veículos urbanos de carga estão sujeitos a multa caso desrespeitem o rodízio de veículos de transporte de carga. A Prefeitura promete fazer uma fiscalização rigorosa das novas regras de circulação pela zona de máxima restrição de circulação, área de 100 quilômetros quadrados dentro do centro expandido da capital. Para falar do assunto, eu recebo o diretor de assuntos parlamentares da nova central sindical e consultor dos sindicatos dos trabalhos em transporte de cargas, Luiz Antônio Festino. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos hoje conversar um pouquinho, Luiz, sobre a questão do transporte, né? Eu estava perguntando para você aqui em off, há quanto tempo você já está envolvido nesse trabalho com o sindicato, com a questão de transportes? Eu já estou há 20 anos. Inclusive, eu gostaria de agradecer à Rede Gospel uma oportunidade que os trabalhadores dificilmente têm, né? Então, as manchetes de hoje giram em torno dessa crise no transporte em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas pouco é ouvido os trabalhadores, né? E eu queria agradecer em nome do Sindicato dos Trabalhadores de Carga, da nossa Federação de Transporte de Carga, nossa Confederação e da nova Central, essa oportunidade. Muito bem. Luiz e os nossos telespectadores, nós temos aí, a nossa produção foi às ruas saber o que os motoristas estão achando do rodízio. Confira. O que o senhor acha do rodízio dos caminhões? Foi muito bom, melhorou bastante o trânsito. Caminhão grande, certo que complica o trânsito um pouco, mas as empresas, a maioria, vão colocar carro pequeno, no lugar dos caminhões vai entrar 2, 3 carros pequenos. Melhorou bastante, ficou bem melhor para poder rodar nas vias. É bom que desafoga o trânsito, porque não tem nem como andar na cidade, né? Só andar para ver, para você observar. Eu acho ótimo. Pelo menos desafogou um pouco mais do trânsito, nós estamos trabalhando um pouco mais à vontade. Ótimo! Melhor do que esse estraga. Facilita mais pra gente, né? Acho que não influiu quase nada, né? Porque tem muito carro pequeno. O trânsito, assim, sem o caminhão, já tá difícil, já pensou com o caminhão? Eu acho ótimo, hein? É bom, menos poluição, muito acidente também. Caminhão eu acho que não é bem certo, porque a gente precisa trabalhar, né? O senhor não acha que melhorou o trânsito? Olha, a Paulista melhorou, acho que foi por causa do fim das obras, né? Mas continua a mesma coisa. Vai na Salim Maluf, você vê como melhorou. Achei que melhorou. Depois que começou o rodízio, tá bem melhor o trânsito. Eu acho um grande erro, porque os caras precisam trabalhar, as empresas precisam trabalhar, eu não concordo não com isso. Tá ajudando bastante nós no dia a dia aí em São Paulo, né? Que é uma cidade já meia corrida já, né? Ajuda bastante, que é um veículo já grande, já ocupa bastante espaço, principalmente nas marginais, né? Eu acho que melhorou quase nada, está a mesma coisa quase. Eu acho uma boa, viu? Eu passo todo dia pela marginal, tá uma beleza agora pra andar lá. Pelo menos para os anos melhorou. Em determinados momentos melhorou, mas não sei como é que vai ficar daqui pra frente, né? Não. Não? De jeito nenhum, olha aí pra baixo pra você ver. Acho ótimo, deu uma melhorada no trânsito, acho que só vem acrescentar. Tá fluindo melhor o trânsito, entendeu? Sem impedimento, sem nada, tá bom. Tá bem melhor o trânsito, eu acho que é válido, tá sendo válido. Muito bem, Luiz, o rodízio entrou em vigor desde o dia 30 de junho, né? E eu gostaria de saber a opinião do sindicato, você como representante, essa nova tentativa, porque nós já tivemos várias tentativas, né?
para a melhoria do nosso trânsito aqui na cidade de São Paulo, considerada uma das maiores cidades do mundo. Essa nova tentativa, ela, na sua opinião, melhorou o trânsito? Olha, você concorda com os nossos a grande maioria colocou que melhorou, e alguns colocaram que não. Nesse primeiro momento, ele foi implantado no mês de férias escolares. E nós vimos, quando iniciou as aulas, que já não foi essa realidade. Eu acredito que essas reportagens tenham sido feitas durante o período de férias escolares. Não sei, mas eu acredito que sim. Porque o trânsito voltou ao que era antes. Os congestionamentos estão aí, né? E ele, por um certo momento, ele vai melhorar. Correto? Mas, e como vai ser para frente? Quando começar a entrar os veículos menores. Para você ter uma ideia, cada vez que você tira um caminhão de 12 toneladas, você precisa colocar 3 VUCs, né, que são os veículos urbanos de carga, de 4 toneladas. Isso não diminui o número de veículos, ele só aumenta. Né? O que falta é um planejamento. Então, nós não temos... Aliás, já aproveitando que você colocou, Luiz, nós estamos com algumas imagens aí, eu ia perguntar justamente isso, né? Primeiramente, os caminhões de grande porte já estão com circulação restrita no centro. Agora é a vez dos caminhões pequenos, né? E como que vai ficar essa nova regra de circulação? É aquilo que foi falado, que o senhor acabou de falar, é a questão de 2005 para cá, então em apenas 3 anos, são 7 projetos de restrição ao caminhão. É um regulamentando o outro. Isso é uma falta total de planejamento. Que não adianta, eu coloco uma regra, aí depois eu vejo como é que ficou, aí eu coloco a segunda, a terceira e já estamos na 7ª. Olha, fez a restrição ao caminhão grande, agora vamos ao pequeno. Correto. Não, continuou congestionado. Aí olha, agora vamos fazer o rodízio também para o pequeno, além do rodízio já existente. Então isso é uma falta total de políticas públicas, uma falta de planejamento. Para que os nossos telespectadores entendam, como é que funciona hoje em dia esse rodízio? O veículo de maior tonelagem, hoje ele só pode circular pela área expandida da cidade. Né? Correto. E na área interna pode circular os VUCs, e com determinados horários, né, durante o período da manhã até as 16 horas, os veículos de até 4 toneladas. Fora isso, você ainda tem um rodízio desses veículos pela placa. Certo. Né? Então, o que se fez? Você tira um veículo grande, mas joga ele para onde? Então, se pensou em tirar o veículo, mas não se pensou que a cidade... Não se pensa a cidade enquanto ela em si. Agora, São Paulo depende da região metropolitana e o Brasil depende desse transporte geral, que vai de Campinas ao Rio de Janeiro, Porto de Santos, onde circula 70% da carga do país. Então, simplesmente, num passe de mágica, eu tiro esse caminhão e jogo ele aonde? Ele vai ficar parado aonde? Correto. E também o caso, né, Luiz, pelo que eu estou entendendo, você vê, vamos supor, um caminhão que vem de fora, né? Então ele vem de fora, chegando aqui na capital de São Paulo, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que repartir essa carga em veículos menores, seria isso? Exatamente. Agora, aí que está o detalhe. Mas aonde ele faz isso? Onde ela vai... São Paulo tem um terminal de cargas, que é o da Fernão Dias, que comporta 4.000 caminhões. Correto. Fora isso, você tem alguns terminais de empresas. Mas os demais caminhões, você não tem um ponto de parada. Né? E aí não se pensou no fator humano, que é o motorista. Certo. Onde ele vai ficar? Como fica a jornada de trabalho dele? Né? Então não está se pensando a cidade como o centro da região metropolitana. Então, porque vamos parar para pensar, né, Luiz? Porque eu até comentei com você aqui antes de começar o programa, né, que eu tive um tio que ele era caminhoneiro, então ele fazia o trajeto lá de Pernambuco, morou uma época em Pernambuco, né, e depois na Bahia. E é interessante, porque é longe, é grande, o Brasil é grande. Agora, é interessante isso, você estava me falando de uma infraestrutura muito precária, né, porque, veja bem, o sujeito vem de fora, o caminhoneiro vem de fora, tem que parar aqui muitas vezes, vamos supor, você vem lá do Nordeste, às vezes 4, 5 dias de viagem, dependendo de onde você vier.
né, para chegar aqui, fazer essa troca de mercadoria. Por outro lado, ele também não é de ferro, vai precisar descansar, né, se alimentar, tomar banho. Esse terminal da Fernão Dias tem essa estrutura? Não. Ele é um dos melhores preparados, mas uma grande parte da frota não tem a estrutura. Tem uma parte paga e a outra parte ainda não tem essa estrutura, mesmo sendo o melhor. Certo. Felizmente, ainda se fez a alça de acesso, que estava também há uns 20 anos para ser concluída, ali da Fernão Dias, Dutra, né, para se chegar ao terminal. Correto. E o trânsito estava todinho ali no Parque Novo Mundo, naquela região ali da Vila Maria, né? Certo. E sem uma mínima estrutura para esse caminhoneiro que vem de fora, esse motorista que está dirigindo há 15, 18 horas. Sem dúvida. Ele chega num horário que ele não pode entrar na cidade. As rodovias concessionadas, né, tipo da Bandeirante, já está proibindo o estacionamento nos acostamentos, o que já é normal para uma questão de acidentes. Mas só que não tem nenhuma estrutura anterior para esse caminhão parar. Certo. Né? Para se ter uma ideia, o transporte de alimentos, só o CESP recebe alimentos de 1.300 cidades. Correto. 1.300 cidades mandando alimento para o CEAGESP. Todos os dias? Todos os dias. Qual o trabalho são 4 mil, em torno de 4 mil caminhões. Qual o trabalho de logística para esse caminhão? Esse veículo, ele só pode entrar até o meio-dia. Depois só às 21 horas. E se tratando de material perecível, exatamente, corre o risco dessa chegar um pouquinho atrasado, fora do horário, né, acabar estragando a mercadoria. Exatamente. Então não se pensou, o rodízio é necessário, o planejamento é necessário, sim. Mas você tem que dar a condição necessária antes, para que esse caminhão não sofra o que ele sofre ali com a população reclamando. Olha, um caminhão quebrado, ou um caminhão descarregando refrigerante, qualquer coisa, ou quem está no carro reclama. É verdade. Mas essa mesma população, hora que você num grande colégio, onde fila dupla. Faz a fila dupla, tripla, para descer. Não só em colégio, viu, Luiz? Vai no estádio de futebol, vai no local de um grande show. Você vai ver, você vai ter esse tipo de... Né? Você vai em datas festivas como Natal, né? Perto de datas assim, onde você gera uma grande compra, você vai no centro de São Paulo, na 25 de março, em lugares onde... Então, não é só caminhão, né? Exatamente. Só essa região dos centros de compra de São Paulo, né? Tem aquele terminal ali no Parque Dom Pedro, esses ônibus de turismo, né, que fazem esse fretamento também, é uma outra realidade. 6 mil ônibus por mês, trazendo pessoas para comprar em São Paulo, que é um centro de abastecimento. Sem dúvida. Né? Então, como é que fica esses veículos? A região metropolitana, e incluindo a capital, já está com 8 mil veículos, 8 mil ônibus de fretamento. Agora, voltando a essa questão do rodízio, né, então, o que acontece hoje em dia é que ele tem um horário, né, até um certo horário no período da manhã, e a partir daí ele fica um período do dia sem poder circular nessa área restrita. Correto. Né? A partir do outro... você saberia informar qual é o horário de início e de término? É das 5 às 21. Às 5 horas da manhã? Às 21. Às 21. Então, vamos supor... o grande caminhão, então, e ele só pode na área... E os pequenos, já começou? Já começou. E é o mesmo horário? Como é que... Além do rodízio normal que ele já tinha, né, da placa. Correto, que o normal qualquer outro tipo de veículo. Que seria o da semana, né? Placas 1 e 2 na segunda, 3 e 4. Agora ele tem também o final da placa. Dia ímpar, ele não circula, ou seja, dependendo do número da placa, ou dia par ou dia ímpar, ele também não circula. Correto. Né? Então... São 2 rodízios para os veículos menores. Mantém o rodízio anterior e inclui mais o outro agora, que é pelo final. Dia par ou dia ímpar. Então para a gente entender, a pessoa vem, se ela chegar
depois das 5, ela não tem esse acesso. Não então ela tem que ficar parada, esperando das 5 até as 21 horas. Quando for 21 horas, ela tem o direito a circular, fazer a descarga do material. Ou descarregar à noite. E aí vem todas as consequências da noite. Né? Então, vamos dizer, o número de assaltos. 54% dos assaltos estão dados da Secretaria de Segurança, 54% ocorrem na capital. Correto. Né? Então, à noite, como é que fica? Você tem que aumentar também a questão dos trabalhadores que vão ter que trabalhar ali. Aí ele vai ter transporte para ele ir da casa dele ao trabalho, para descarregar esse caminhão. Justamente. Algumas coisas que eu acredito não está acontecendo agora, mas pode acontecer para frente. Como é que fica a lei do silêncio? Se eu passo a circular um maior número de caminhões à noite, né? Um caminhão de obras, seguiu aí, ele pode circular até 16 horas. Mas será que uma obra, ela pode só esse horário? Ou você pode fazer essa obra à noite? E como fica o caminhão de mudança, Luiz? É a mesma situação. Então o sujeito tem que mudar entre as 21, né? E as 5 horas, às 21, ou seja, 9 horas da noite. Tem algumas... eu estava pensando, você estava falando da tá liberado, né? Então, eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo, numa rua que tem muitos prédios, né? E vira e mexe, às vezes você tem alguém mudando, chegando ou saindo, né? E às vezes você cria aquele transtorno, se durante o dia, né, aquele transtorno e tal. Agora eu fico imaginando, né? Então ele vai ter que fazer a mudança na madrugada. Não, ou ele faz com um veículo menor. Vários veículos, né? Porque dependendo da mudança... liberar alguns horários, mas também numa cidade com 11 milhões de habitantes, que você consegue... outra coisa interessante, Luiz, até bom esse bate-papo, né, esclarecedor. Aliás, eu quero convidar você que está nos assistindo, quiser tirar alguma dúvida, né, fazer alguma pergunta, 0 operadora 11 21 14 100, telefone de qualquer lugar do Brasil, você pode, né, dirigir a sua pergunta aqui ao programa. E estaremos aí conversando com você, o Luiz, esclarecendo. Luiz, outra pergunta, né, a questão, nós estávamos falando da questão da mudança, né? A gente vê essa dificuldade, né? O cara vai ter que mudar. Entrega. Eu comprei lá meu guarda-roupa. Eu comprei lá meu colchão. Tô querendo, né? Troquei a geladeira. Eu tive esse problema recentemente. Comprei um conjunto de estofado, né? Certo. E a loja não entregava. Qual era o problema que ele tinha? A fábrica ele não tem estoque. Ele depende da fábrica. E aí o caminhão não tinha como distribuir para todas as lojas aqueles conjuntos que ele não vem com um conjunto somente. Ele está vindo lá de uma fábrica do Rio Grande do Sul. Correto. Ele não vem com um conjunto para uma loja. Ele vem para várias. Aí depende qual local que ele vai, qual o ponto de apoio, qual lugar que ele vai distribuir para o veículo menor. E esse veículo menor também vai circular até a que horário? Ele pode estar no rodízio, né? Então, tudo isso afeta. Você acaba caindo nessa questão, né? Daqui a pouco você também vai ter que ficar acordado de madrugada para esperar seu conjunto de sofá chegar. E será que se eu moro num condomínio, é permitido? Não é? A lei do condomínio. Do condomínio, a lei do silêncio, né? Exatamente. São coisas interessantes. São coisas, uma coisa vai puxando a outra. Você ia colocar alguma coisa aí? Inclusive eu peguei, anotei alguns dados sobre a questão do transporte na região metropolitana. E algumas coisas que eu achei interessante, né? O consumo de trigo do brasileiro é 57 quilos por ano. Certo. E é 25% a menos do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Só para esse consumo, na região metropolitana, são necessárias 200 carretas de 24 toneladas para distribuição. 200 carretas de 24 toneladas para fazer... Esse consumo de trigo. Certo. Então, para dar conta do que o brasileiro consome. 200 carretas. Aí um outro dado, o consumo de leite, 131 litros em média, né, pelo brasileiro.
dados de 2004, que também é 25% a menos do que recomendado. Então, comemos pouca farinha e bebemos pouco leite. Estamos tomando menos leite do que recomendado, né? E que equivale a 450 carretas dia, só na região metropolitana. Por isso que eu disse no começo que São Paulo não pode ser pensado enquanto só a cidade. Ela depende. Agora, Luiz, esse problema não é de hoje. Sim, esse problema não é de hoje. Agora, como é que o sindicato, durante esses anos, tem trabalhado, tem tentado dialogar, né, negociar com o nosso governo, com a nossa prefeitura, sobre essa... como é que está? Porque a gente sabe que com o passar do tempo, a tendência não é você ter a diminuição de veículos, mesmo porque São Paulo não para de crescer. Mais de 6 milhões de veículos. Vai crescer cada vez mais. Como é que tem sido esse diálogo entre o sindicato e o governo? É difícil. Aí até uma autocrítica, né, um despreparo do movimento sindical durante alguns anos. Hoje não. Em virtude, inclusive, uma defesa que a gente faz da legalização das centrais sindicais, que passam a discutir esses assuntos. Os sindicatos ficavam muito na questão trabalho. E não vê que o trabalho ele tem uma amplitude muito maior. Ele é muito mais ampla a condição. Né? Então a gente pega a situação da jornada de trabalho desse caminhoneiro. Então isso aí já está sendo discutido a questão do governo federal, governos estaduais. Né? Para se ter uma ideia, as propostas do movimento sindical, a profissão de motorista não é regulamentada até hoje. O primeiro projeto em tramitação está há 19 anos. Certo. Ele está na pauta de votação do plenário da Câmara. Então, 19 anos, 1988, ele está na pauta de votação. Um outro projeto que resolveria, em parte, a situação grave dos caminhoneiros, a questão do estresse, que é a jornada de trabalho, o controle de jornada. O controle de jornada está desde 1996. Inclusive, é um projeto do governo federal, na época, o governo Fernando Henrique. Está na pauta, 12 anos na pauta para votação. Então, falta vontade do Congresso, falta vontade das prefeituras, falta uma integração de uma política de transporte entre os governos. Certo. A situação de São Paulo é essa total falta de integração entre os municípios da Grande São Paulo e que envolve... Você estava me falando aqui, é interessante isso, né? Porque, primeiramente, não se dá ao trabalhador, né, ao motorista e o seu ajudante também, muitas vezes, né, se trabalha com a parceria, com a dupla, né? Essa estrutura. Você estava me dando um dado interessante que eu gostaria que você passasse para os nossos telespectadores com relação ao motorista de ônibus, a questão, né, de higiene, a questão de água potável. Como é que está essa situação? Você vê, o que a gente vem fazendo, o que vem informando para o poder público e reivindicando o poder público. Nós fizemos um trabalho, nossa equipe técnica fez um trabalho de levantamento do trabalho a céu aberto, que é os motoristas, cobradores, fiscais. Né? Então, para você ter uma ideia, 39% desses trabalhadores não têm acesso a sanitário. 39% somente têm acesso a sanitário. Então, ou seja, 51% não tem acesso. 61%, desculpa. Não tem acesso, não tem acesso a nada. Um dado interessante é que são os terminais, né, dotados de sanitários, somente 67% têm acesso à rede sanitária. Então, os terminais. Então, nós estamos aí com 33%. Sem dúvida. Veja bem, eu estou falando em terminais. Então, você imagina, em 900 linhas, né, esse trabalhador ele não tem acesso a nada. Então, uma cobradora, né, ela chega num terminal onde é na porta ali de um pequeno comércio, que ele também não tem condição de fornecer água, justamente, sanitário. Né? Então, essa é uma das reivindicações que a gente apresentou há um ano e pouco. Estamos numa luta na Câmara Municipal que seja aprovado que dê uma condição que está na lei, certo, que é a condição de trabalho a céu aberto. Né? Então, fora essa, nós estamos aí na questão dos equipamentos.
Os veículos em São Paulo, o transporte urbano, ainda é dotado de motor dianteiro. Tem a questão do ruído. Há 2 ou 3 anos se implantou em São Paulo esses ônibus de piso baixo, né? Uma grande publicidade, mas não viram a condição desse veículo. Ele é em degraus. Não, e quem projetou não pensou que tem um idoso. Pessoas, é verdade, eu já presenciei pessoas que, né, mesmo com a placa lá, cuidado do degrau, ela acaba tropeçando e é um perigo. E como é que eu projeto um veículo, aí eu sou obrigado a colocar lá cuidado com o degrau. O veículo não devia ser concebido, não devia ser projetado, e aí eu tenho que colocar lá cuidado com o degrau. E é um veículo novo. Sem dúvida. Sabe? Então, é a falta de projeto. Agora, por outro lado, a gente também tem, não só se tratando com a questão do transporte coletivo, mas também voltando à questão dos caminhões, uma constatação séria que tem gerado, obviamente, muito acidente. Né? Primeiramente, a questão da manutenção das nossas rodovias. E segundo, a manutenção dos próprios veículos, né? Porque às vezes você... Então, 3 coisas que eu gostaria que você comentasse. A manutenção das rodovias, né? Porque a gente está falando, quando ele chega aqui, ele já tem dificuldade, né? Aqui mesmo a gente vê que determinados locais, ruas, né? Marginais, a gente vê problema. Por outro lado, a condição do veículo. E terceiro, a condição do motorista. Então você tem 3 agravantes aí. Exatamente. Na questão da frota, a frota dos caminhões, elas estão com mais de 15 anos. A grande maioria. Né? E a frota mais recente acaba, devido à condição das rodovias, também tendo uma precarização na sua manutenção. Correto. Né? Então, os dados não demonstram que o maior número de acidentes é com veículos mais velhos, e sim com os veículos mais novos. Né? Porque o veículo mais velho não tem nem condição quase que de andar. Né? Certo. E aí tem um dado interessantíssimo, que é a cidade de São Paulo, não estou falando só o veículo de carga, né? Eu recebi um informe do sindicato do pessoal da CET, né, que 30% da frota, ela está com documentação vencida, a frota normal de automóveis. Que se retirasse esse 30% certo, dos 6 milhões de veículos da capital, você já diminuiria esse número de circulação de veículos. São veículos sem a mínima condição, e não é só caminhão. E não tem uma efetiva fiscalização. Aí a gente chega novamente na questão de políticas públicas. Né? Um dado interessante que também foi passado pelo sindicato do pessoal de trânsito, né? Certo. Em 2001 era em 91 era em torno de 2.300 agentes, os marronzinhos, né? Hoje está reduzida a 900. Em 91 tinha 3 milhões de veículos. Hoje tem 6 milhões. Então você dobrou a frota. Justamente. Mas e diminuiu o número de agentes. Como que vai dar conta da fiscalização? E esses agentes, eles estão dentro dessa área do centro expandido. A maioria. 90% deles. Então 16 mil quilômetros de vias da capital, a periferia inteira, ela conta com 10% dos agentes. Então, quando você vê, a televisão mostra o congestionamento da 23 de maio, da Avenida Paulista, né? Ali foi colocado, olha, melhorou aqui na Paulista, mas a Paulista já não circulava caminhão. Sem dúvida. Então, aliás, até o motorista falou, melhorou porque acabou as reformas, obra da Avenida obras. Paulista, mas já não circulava caminhão. É verdade. A 23 de maio já não circulava caminhão, né? E fora isso, nós temos a questão das obras, né? Que priorizam sempre o automóvel. A última delas, essa bonita ponte, né, Otávio Frias, né, ela não circula caminhão, não circula ônibus. Ela foi feita para o automóvel. Então os governantes não pensam que a circulação não é só o automóvel. E tem um agravante, né? Essa ponte não circula nem bicicleta, que tem uma plaquinha lá, é proibida a circulação de bicicleta. Não se restrito só a carros. É restrito ao automóvel. Aí tem o túnel Ayrton Senna, que só circula automóvel, o elevado Costa e Silva, só circula automóvel,
Só circula automóvel. Então a obra era pensada para o automóvel. E os demais veículos? Né? Não existe um projeto na cidade de São Paulo para ciclovias. Eu li um dado interessante, na Bolívia, hoje já está na Colômbia, só na capital já está com 300 quilômetros de ciclovias. Com certeza. E em São Paulo tenta se implantar também, sempre na base da emergência, uma via para moto, que nem aconteceu, foi aquele desastre que aconteceu na 23 de maio. É verdade. Confinar a moto, vou resolver o problema. Agora, dessa Luiz, maneira, né? Dentro de todas essas situações, você estava me mostrando aí, antes de começar o programa, algumas propostas. Né? Eu gostaria que você comentasse essas propostas que o sindicato tem elaborado, com o intuito até de ajudar, e você disse que ela está sendo passada a cada um dos candidatos. Sim, nós estamos agora, essa semana, já está sendo entregue aos candidatos à prefeitura, né? Onde foi discutida com os sindicatos, os que tem na capital e alguns da Grande São Paulo. E tiramos vários pontos, né, para se apresentar aos governos. Né? Certo. Aí tem alguns pontos de uma forma geral, que é investir na melhoria do transporte com planejamento. Se não começar a discutir o planejamento, aí a gente não tem a mínima condição. E para fazer isso, a primeira proposta nossa é criar um fórum permanente de discussão entre sociedade, poder público, trabalhadores, né, empresários, para se discutir transporte, discutir circulação, mas que todos estejam envolvidos. Porque o trabalhador ele também tem um conhecimento. Para quem está no dia a dia, ele pode fazer propostas. Né? A sociedade que precisa, também ela pode fazer propostas. Então, o nosso ponto básico seria a criação de um fórum, que o próximo governante, né, consiga trazer as pessoas para discutirem. Que a melhor coisa é quando a gente ouve a população falando, é para ver a opinião dele. Mas essa opinião tem que ser colocada para o governante, que também tem que ouvir. E tem que ouvir o empresário. Sem dúvida. Tem que ouvir todos os setores, né? Porque quando a gente fala que aumenta a carga de jornada, a jornada do trabalhador, por outro lado também aumenta um custo dessa mercadoria, esse tempo de parado. Né? Então é a primeira proposta. Aí a gente tem várias propostas na questão de circulação, na questão de veículo, que se garanta as leis que já existem, né? As leis desde o governo Erundina, depois do Paulo Maluf, em que obriga a troca da frota por combustível não poluente. Correto. Não se falava nem no biodiesel, né? Estamos defendendo aí que tem problemas na questão do custo dos trólebus, da rede de trólebus, mas é um tipo de veículo que ajuda na poluição, um veículo com mais conforto, né? Sem dúvida. Então, todas as propostas têm que ser discutidas. Pode ter um custo um pouco mais caro, mas é um benefício para quem? Para a sociedade. Né? Então, fora esse, tem várias propostas na questão de... Uma das principais que a gente está... A questão do movimento é a criação de uma garagem escola. Tipo desses hospitais escola. Então, o movimento sindical cuidaria... tem espaços, tem garagens desativadas ainda da antiga CMTC, que poderia ser utilizado para isso. Sobre a coordenação do movimento sindical, pode ser em conjunto com o SESC-Senat, com outras entidades de formação de profissionais, né, onde você teria uma qualificação desses trabalhadores. Operaria aí com 3, 4 linhas, aí qualificaria o motorista, o cobrador, a manutenção, né. Seria mesmo tipo garagem-escola, hotel-escola, né? Coisa que não existe. Né? Então, é uma das propostas que a gente está tendo aí na área de qualificação. Certo. Que se garanta a questão da qualificação profissional, que está na lei. O Código de Trânsito exige, e está lá, que é obrigação fornecer a qualificação. E tem resoluções do CONTRAN que garante. Só que os preços são absurdos.
E nem todo mundo E o tem trabalhador, acesso, se ele está desempregado, ele não consegue renovar sua carteira. Que hoje você tem a obrigatoriedade de ter o certificado para dirigir veículo de passageiro, né? O transporte de cargas perigosas, emergência e escolar, né? E fora o de moto também, né? São todos que tem que ser certificado. Mas os valores, muitas vezes o trabalhador não consegue renovar. E a própria lei diz que tem que ser fornecida. Sem dúvida. Mas quem fornece isso? Então, essas são algumas das propostas que a gente está apresentando para os candidatos, né? Para que eles possam analisar e vocês se colocando à disposição. Convênios, né? A gente está propondo aí convênios aí com a Fundacentro, com os órgãos que já existem, né? Que cuidam da questão da saúde do trabalhador, pesquisa, né? Nós estamos fazendo um trabalho com o Hospital das Clínicas na questão da audiometria, né? Então, são várias propostas que podem surgir desse fórum de discussão com os novos governantes. É verdade. Luiz, eu gostaria de agradecer a sua participação, né? Você ter se disposto a ver o programa Última Palavra. Eu gostaria que você deixasse aqui um telefone de contato, e-mail, site para o pessoal que quiser entrar em contato, ter mais informação sobre esse assunto tão importante, né, para nós que vivemos numa das maiores cidades do mundo, aliás. Eu estava preocupado, né, com o tempo. Eu falei, olha, é muito tempo aí, eu não sei se eu vou conseguir, né? E realmente passa muito rápido. É que eu falei, quando o papo é bom, o tempo voa. Passou rápido, né? O meu contato por e-mail é festino, festino de festa, festino@terra.com.br ou festino@ncst.org.br. E o telefone pode ser o seu celular, porque eu não estou sempre circulando, é o 11 9184 3763. Muito bem. Espero, Luiz Festino, que nós venhamos a fazer muitas festas comemorando grandes vitórias com relação ao transporte. Obrigado mais uma vez. Estive aqui batendo um papo muito bacana com o Luiz, né, Antônio Festino, que é consultor, diretor de assuntos parlamentares da Nova Central Sindical e consultor dos sindicatos dos trabalhos em transporte de cargas. Nosso bate-papo hoje foi sobre o rodízio, né, dos caminhões e também sobre a situação, ruim e precária do transporte aqui na cidade de São Paulo. Espero que os nossos candidatos, né, entendam, porque às vezes fazem a proposta e na hora H não cumprem. Espero que eles estejam pegando a cartilha aí, as sugestões, como diz a palavra, né? A Bíblia, a palavra de Deus, na multidão de conselhos há sabedoria. Então espero que eles possam, com sabedoria, tratar com mais atenção esse assunto tão importante. Nós vamos ficando por aqui, lembrando você que sempre o programa Última Palavra vai ao ar após o Renascer em Revista. Tenham todos um ótimo final de semana, até segunda. Tchau, tchau.